Olá, minhas amigas e meus amigos, eu me chamo Alexandre Lima e você está em um Mais FB Resolve. Bem, questão 81, Enem 2019, caderno amarelo. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Bem, essa questão do Enem, ela traz a temática que é das correntes de pensamento geográfico. A geografia, ao longo da sua existência, ela vai mudando a forma de enxergar o mundo. E essa forma de enxergar o mundo nós vamos chamar de pensamentos geográficos. Hoje, nós vivemos uma época em que a geografia enxerga o mundo, ou seja, o seu objeto de estudo, o espaço geográfico, de uma forma bem diferente da geografia do passado. Hoje, a geografia ela é mais, digamos, crítica, fundamentada exatamente numa geografia mais marxista, onde ela acredita que os males sociais vêm da própria sociedade e não da natureza. Haja vista, nós entendemos que essa corrente atual geográfica, corrente marxista, ela é marcada por ser uma corrente mais dialética, mais, eu diria também, discursiva, mais analítica, que leva a uma certa reflexão. Bem, mas nem sempre a geografia foi assim. Eu diria que essa geografia na qual eu estou agora abordando, a geografia crítica marxista, ela vai ali começar no final do século XX na Europa, tá? A partir de 1970. Mas se olharmos para o passado, a gente vai ver uma geografia que não tinha um olhar tão crítico. Nós tínhamos uma geografia que era, digamos assim, tradicional. E aí nós vamos ter na geografia tradicional a geografia que tinha um olhar positivista, porque essa geografia positivista, ela vai enxergar exatamente o espaço geográfico, sendo ali, no caso, influenciado pela própria natureza. Essa geografia positivista, ela argumenta exatamente que os países menos desenvolvidos estariam fadados a serem pouco desenvolvidos, a serem atrasados por conta de suas limitações climáticas. Aliás, essa forma de pensar positivista rendeu a uma corrente geográfica, um pensamento geográfico nascido na Alemanha por Friedrich Ratzel, chamado de determinismo, ou seja, a natureza é determinada pelas condições físicas, em especial ao clima. Então nós percebemos nesse texto aí, a gente percebe exatamente essa condição em que a sociedade é refém das condições naturais. Ele coloca exatamente, tá, ali na época do Brasil colônia, a análise que ele faz do Brasil colônia, do período colonial, como sendo ali uma região fadada à exploração, uma vez que os mesmos não sabem aproveitar os recursos para poder se desenvolver. A gente percebe um discurso parecido também lá no século XIX, quando começa exatamente ali essa ideia determinista surgida na Alemanha, né? Que é exatamente a corrente alemã determinista, onde essa corrente que acredita que o atraso é determinado pela natureza e não pela sociedade, ela maqueia um pouco ali o neocolonialismo, a neoexploração. Então, nós vamos aí marcar, tá, a alternativa que traz essa geografia mais engessada, tá, e que, ao mesmo tempo, ela diz que essa geografia, mesmo sendo engessada, já é aquela geografia que vai ter ali, no caso, a busca por uma episteme, né, pelo conhecimento através da razão. Claro, razão essa que vai mudando à medida que a forma de enxergar as correntes também vão sofrendo esse tipo de metamorfose de pensamento. Portanto, na letra A, relativismo cognitivo, onde é um tipo de corrente que afirma exatamente sobre as questões, né, questiona as verdades universais, essa nós vamos eliminar. A letra B,
com relação ao materialismo dialética, que seria exatamente ali uma geografia mais marxista, algo que não diz respeito exatamente ali a essa geografia mais engessada tradicional. E nós temos aí exatamente a palavra racionalismo cartesiano, exatamente aquela que acredita que o conhecimento é alcançado através da razão. Ok? Então a letra D fala em pluralismo epistemológico e a letra E, existencialismo fenomenológico. Então essas duas alternativas, elas vão debater e dialogar ali com a questão da universalidade e multiculturalidade, ou seja, ela não está contextualizando com a questão da condição, no caso, digamos, racional naturalista. É um positivismo natural aí nesse caso. Então, nós confirmamos a letra C de casa. Por hoje é tudo.